socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai Santo, Deus amado, no nome do teu Filho Jesus, nos reunimos aqui nessa noite para cultuar o Senhor. Que o Senhor se alegre, Deus, do nosso louvor. Que seja algo sincero, Pai. Que seja com gratidão. Que esse também, Deus, seja um tempo de adoração, um tempo de libertação, um tempo onde teu Santo Espírito venha ministrar as nossas vidas através da tua boa palavra. Vem e fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu dei o título dessa mensagem: uma mãe de grande fé. Então hoje nos reunimos aqui não só para comemorar o dia do Senhor, mas também para homenagear alguém muito importante para todos nós: as mães. A Bíblia está cheia de histórias que foram até Jesus. E Jesus disse apenas que duas pessoas tinham grande fé em toda a Bíblia. Ele disse que um centurião romano que queria que seu servo fosse curado. Ele disse para esse centurião que ele tinha grande fé, lá em Mateus 8:10. E aqui a outra pessoa que Jesus disse isso também é a mãe desse nosso texto de hoje. Esta é uma mãe que tinha grande fé, que está aí no versículo 28. Uma mãe de grande fé. Que tamanho é a sua fé? Você que é mãe, você que é pai, filho. E aqui no texto nós vemos que Jesus levou seus discípulos com ele para ficar longe por um tempo, porque nós vemos que todos os motivos são especulados, porque ele entrou em uma área de gentios. Aqui o texto diz, no versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Quando a Soraya abriu aqui o culto, falando ali na abertura sobre Ezequiel 27, tem as profecias sobre Tiro, sobre essa região. E era uma região tomada pelo paganismo, um povo que adorava deuses. E ali em Ezequiel 27, 28 fala as profecias sobre Tiro, sobre essa região que Jesus estava. Então, nós vemos que ele entrou numa área de gentios para sair da pressão dos que queriam fazê-lo rei, para sair da pressão de Herodes que queria prendê-lo, para fugir dos líderes religiosos que queriam vê-lo morto, para ficar longe por um tempo e descanso e ficar a sós com os seus discípulos. Por alguma razão ele se retirou e não queria ser incomodado. Mas o texto diz que uma mãe gentia, não era da linhagem de Israel, veio a Jesus em nome de sua filha, e Jesus disse que essa mulher é uma mulher de grande fé. Nós precisamos entender que uma mãe cristã deve ser também uma mulher de grande fé. Se nós notarmos aí no versículo 22, ela vai até a Jesus, ela implora a Jesus que tenha misericórdia dela e ajude a sua filha. E ela diz o texto assim, que ela está horrivelmente endemoniada. Faz
Pensa comigo uma pessoa horrivelmente endemoniada. Alguém já presenciou uma pessoa totalmente endemoniada? Uma mulher, por mais franzina que seja, se ela for horrivelmente endemoniada, ela levanta um banco desse com uma mão sem fazer força. Eu já presenciei muitas coisas. E o texto diz que essa filha desta mulher, ela está horrivelmente endemoniada. E nós percebemos, normalmente quando uma criança sofre, aqueles que fazem parte da família, sofrem também, especialmente a mãe. Porque a mãe é geralmente aquela que fica em casa e cuida quando o filho está doente. Não é mais ou menos assim? É aquela que fica com a criança no meio da noite, ou fica com ela no quarto de hospital, dormindo naquela cadeira, muitas vezes desconfortável. Então eu vejo que a palavra mãe, ela está intimamente associada com as palavras amor, respeito, compaixão, consideração, proteção, nas mentes da maioria das pessoas. Mas uma boa mãe vai fazer tudo o que puder para levar os seus filhos a Jesus. Versículo 21 começa a história dela. E ela estava disposta a ir muito longe em busca de ajuda. E aqui o texto não é dito exatamente onde ela vivia. Acreditamos que ela vivia na área, como diz o texto aqui, de Tiro e Sidom, uma região fortemente tomada pelo paganismo. E Tiro e Sidom estava a cerca de 25 milhas de distância e estava localizada na costa norte da Galileia. Então, ela pode ter viajado cerca de 25 quilômetros a pé para ir ter com Jesus. 25 quilômetros daqui aonde, mais ou menos? Quase na entrada ali de Macieira? Mais de 200. Até lá no 26, lá para frente. Isso. Ela deu uma caminhadinha e ela foi lá no 26. Então, hoje a pé a gente fala assim, é um pulinho. Não, de carro a gente fala é um pulinho. Mas a pé a gente fala assim, é muito longe. Não é isso? Para viajar, para ver alguém que apenas ela ouvia falar. Então ela estava disposta a deixar de lado as barreiras religiosas. Ela era uma gentia, ela era pagã, um produto da antiga adoração de Baal cananeu. Ela provavelmente adorava outros deuses, outras divindades pagãs que eram populares naquela época. E ela também estava disposta a deixar de lado os obstáculos culturais. Para nós irmos a Jesus, as mães, para levarem seus filhos até Jesus, têm que deixar as barreiras religiosas e os obstáculos culturais. Muitas vezes nós nos apegamos a pastor porque a minha família é isso. Grande coisa. Sinto muito falar isso para você. Quem não tem Jesus vai parar nas trevas. Essa mulher quebrou essas barreiras religiosas. Essa mulher quebrou os obstáculos. Então, a partir do momento, se você conheceu a verdade, seja liberto pela verdade e através da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus diz que Ele é a verdade. Essa mulher saiu de todos os seus deuses, de toda a sua região pagã, e foi ter com Jesus. Uma mulher sábia, essa mulher, que Jesus chama ela de uma fé muito grande. Provérbios 14, versículo 1, ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derruba. E é comum a gente ver
Que tem mulher que não quer ser sábia, continua sendo sábia, piando sem parar. Mas não recorre a Cristo. Não leva seus filhos a Cristo. Não se rende a Cristo. Não vive uma vida de comprometimento com Cristo. Porque ainda há barreiras. Barreiras culturais. Barreiras religiosas. Porque meu pai, meu bisavô, se a luz de Cristo não chegou até neles, dê glória a Deus que chegou até você. Porque a Bíblia nos diz que nós somos chamados para ser luz da terra. Sal da terra e luz do mundo. E essa mulher sai e vai até Jesus, né? Nós entendemos que uma boa mãe coloca a sua fé em Jesus. O sonho dessa mãe, essa mãe tinha um sonho. Qual que era o sonho dela? Era ver a sua filha liberta. Porque o texto diz que ela não estava de qualquer jeito. Estava horrivelmente endemoniada. Mas eu quero tirar esse horrivelmente. Tirando esse horrivelmente, tem gente endemoniada nos nossos dias. Como, pastor? Porque não consegue se submeter. Está nas garras do inimigo ainda. Não consegue ser fiel. Não consegue se prostrar diante do Senhor, pedir socorro e aceitar o socorro que vem dele. Uma boa mãe vai reconhecer Jesus, quem ele realmente é. Uma mãe reconhecerá Jesus como seu Senhor, que diz aí o versículo 22. Ela, ao se dirigir a Jesus como Senhor, ela estava o reconhecendo como aquele que é supremo em autoridade. Uma boa mãe reconhecerá Jesus como o único Filho de Deus. Ela percebeu que Jesus era realmente o Messias prometido, que a salvaria, não só os judeus, mas todos os povos da terra. Essa mãe vai a Jesus, o único que pode realmente ajudar. Essa mãe foi a Jesus Cristo, e o fato dela ter ido a Jesus nesse momento é uma indicação de que ela virou as costas para os ídolos pagãos. É uma resposta que ela virou as costas para a cultura religiosa que ela vivia, fora dos padrões do Evangelho. Quebrou barreiras e colocou sua fé completamente em Jesus Cristo como o seu único Senhor e único Salvador. Então, nós vemos que ela foi até Jesus e pediu ajuda. Mas as coisas não pareciam estar dando certo à primeira vista. Observe a sequência do que acontece. No versículo 22 diz que ela pediu para Jesus ajudar a sua filha. E no versículo 23, Jesus não respondeu a ela. No próprio versículo 23, os versículos pediram a Jesus que mandasse embora. No versículo 24, Jesus diz aos discípulos que o seu chamado era principalmente para os judeus, para o povo de Israel. Essa mulher não era. No versículo 25, ela então cai prostrada diante dele e pede novamente: Senhor, socorro. Senhor, socorre-me, Senhor. A minha filha está precisando do Senhor. Sabe, irmãos, a gente está falando demais, mas se voltarmos um pouco para nós, com filhos, eu vejo assim que o maior presente que um filho pode dar para sua mãe é andar nos caminhos do Senhor. O maior presente que um filho pode dar para sua mãe é a sua conversão. Porque nesse momento ele quebrou as barreiras religiosas e as barreiras culturais, e o seu nome foi escrito no livro da vida.
esse é o maior presente que um filho pode dar para sua mãe. Qual a mãe que não gosta de ver um filho na igreja? Em sã consciência. Muitas vezes ainda tem uns que não gostam, porque existem barreiras culturais e religiosas que precisam cair por terra, porque está fora dos princípios da palavra de Deus. Qual a mãe que não se sente feliz em ver o filho na igreja? Por quê, pastor? Porque sabe, se ele está caminhando com o Senhor, ele estará fora desse mundo tenebroso. Se ele estiver caminhando com o Senhor, ele está longe dos vícios, ele está longe da maledicência, ele está longe desse mundo tenebroso, ele está longe da idolatria, ele está longe das amizades que tanto faz mal. E ela chega no versículo 25 e fala assim: Senhor, socorro. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Quem sabe, não só as mães, mas todos nós precisamos pedir socorro a Deus nessa noite. Um dia tão especial que ninguém é filho de chocadeiro. Graças a Deus por isso. Todo mundo tem um pai e tem uma mãe. Não importa a história de cada um, mas todos têm um pai, todos têm uma mãe. Se a verdade chegou até você, eu gostei de ver algumas pessoas chegando aqui. A Deise chegou ali com a mãe dela, Dona Marlene, aliás, Marciane, que bacana. Daiane chegando ali com a Angeli. O povo Nebi chegou, já sei o nome. Vi o Diogo chegando ali com a mãe dele. Algumas mães chegando com seus filhos. Sabe, irmãos, eu vi aqui a Estela chegando com a Natália. Que gostoso isso. O inimigo não pode tirar isso de nós. E não vai tirar em nome de Jesus. Por isso, você mãe, você pai, nós precisamos aprender como essa mulher pedir socorro. Então, ela agora se dirige a ela, ele se dirige a ela pela primeira vez e diz que não é lícito dar comida aos filhos, dos filhos a um cão. A palavra grega aqui é um animal doméstico. Agora, nesse ponto, eu acho que a maioria das pessoas teriam desistido, teria se retirado. Muitas vezes, quando nós chegamos ao Senhor em meio a qualquer desafio, algumas dificuldades, aonde Deus quer trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento, nas atitudes do dia a dia, muitos não resistem, viram as costas e vão embora. E essa mulher se rende totalmente ao Senhor. Uma mulher que só ouvia falar. Quantas pessoas desistem e não irão entrar no céu por falta de perseverança? Porque a promessa, eu tenho pregado muito nos últimos dias sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse tem um grupo único, que a promessa é aos vencedores, não tem nenhuma promessa aos perdedores. É um grupo, é os vencedores. Pastor, vão ter perdedores? Infelizmente. Por quê? Porque escolhe errado, e escolhe porque quer, escolhe porque a carne fala mais alto. A Bíblia diz que é uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. A carne fala assim: vai para a balada, toma uma cervejinha, balança o esqueleto aí para Satanás. Agora o Espírito fala assim: vai para a igreja, filho, eu quero receber a tua adoração. Enche a tua palavra, enche teu coração com a palavra, filho. Daí eu quero perguntar para você: qual voz você tem dado ouvido? A voz do Espírito ou da carne? Essa mulher chega até Jesus e ela fala: Senhor, me socorre, Senhor. Eu não sei mais o que fazer.
A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas nós vemos que essa mulher, ela não desistiu. Então você mãe, você pai, nunca desista dos seus filhos. Nunca desista do seu ideal de família. Nunca desista de ser um homem, uma mãe liberta, temente a Deus. Um pai. Ela pediu um pouco de migalhas da mesa. Está aí no versículo 27. Então, quando ela fala isso, Jesus ficou impressionado com a fé dela e curou ela no versículo 28. Quando eu olho isso, eu vejo, sabe o quê? Que Jesus precisa ficar impressionado com a sua fé e persistência também. Mas eu humanamente falando, pastor, pobre homem, como é que eu vou dizer, mortal, a gente vê as pessoas sem perseverança alguma. As pessoas estão muito mal acostumadas, é tudo fast food, é tudo muito rápido, tudo para já. Com Deus não funciona assim não. Com Deus é um processo, é a cada dia, meus irmãos. É a cada dia mais um pouco. É como uma construção que precisa do seu tijolinho no seu devido lugar cada dia. Então eu acredito que Jesus nunca faz nada sem o seu propósito, sem o seu amor divino. E Jesus olha para essa mulher e vê a tamanha resistência, a tamanha perseverança no coração dela. Então quando a mãe sabe que o filho está caminhando com Deus, ela dorme tranquila, ela sossega, ela dorme em paz, sabendo que o seu filho está bem, porque está nas mãos do Senhor. O maior sonho de uma mãe é presenciar a conversão do filho. O maior sonho de um pai é presenciar a conversão do filho. Agora, para isso ser mais fácil, é preciso que os pais se convertam também. Porque a palavra é para a família inteira, não é só para os filhos. Não é só para a mãe, porque hoje é o dia das mães. Não. A palavra é para todos. Então Jesus aqui, eu vejo assim que ele quis ensinar aos seus discípulos o que é uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, ela quebra as barreiras, ela quebra as limitações, ela quebra o paganismo, as culturas religiosas em Deus. Uma fé superficial, sem base na palavra de Deus. Uma fé verdadeira, ela quebra tudo isso, e é isso que tem que brotar no meu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós. Uma fé genuína, quebrar essas barreiras, se render totalmente a Cristo. Então ele quer ensinar aqui aos seus discípulos o que é essa fé verdadeira, em comparação com a superficial daqueles que só a seguem porque querem obter algo. A gente é comum ver isso, pessoas querendo obter algo, é por isso, a vida financeira, é porque o meu casamento, é porque isso, é porque aquilo, é porque a doença, é porque não sei o que, mas a salvação da alma está acima de todas as nossas necessidades. Então ele queria desenvolver a fé, e para essa mulher, para ela ver que tipo de fé ela realmente tinha. Que tipo de fé nós realmente temos? E nós vemos que essa mãe, ela além de não desistir, ela obedece. Mateus 7,7 ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O texto original significa: continue batendo, continue pedindo, continue buscando, que abri-se-á. Então essa mãe continuou buscando, procurando e batendo, até que o Senhor lhe respondesse. Sabe, você mãe, você pai, continue buscando, até o Senhor lhe responder. Até o Senhor lhe responder. Eu lembro que alguns dias em casa ali, a gente estava fazendo umas limpezinhas, umas gavetas, e eu comecei a encontrar alguns papéis que
quando a gente fazia algumas campanhas de oração lá em Guarapuava, isso há 15, 20 anos atrás, que agora que eu estou vendo a resposta. Pedido de oração por isso, pela conversão daquilo, por isso, por aquilo. E às vezes a gente quer para amanhã. Amanhã eu quero tudo resolvido. Quem foi que disse que é assim? Na sala de Deus é sim, não. Aguenta firme aí, espera um pouco. Deus possa estar ministrando no seu coração, falando: filho, tem uma fé verdadeira e espera no Deus verdadeiro, que tudo vai dar certo. Eu já preparei um final feliz para você. Porque a própria palavra diz que aos vencedores, que você seja um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Então ele queria desenvolver essa fé. Então essa mãe continuou buscando, né? Então agradeça ao Senhor por mães como esta. Mas nós precisamos abrir um parênteses aqui e dizer assim: não só mães biológicas, não só mães de sangue, não, mães espirituais, mães, pessoas que oram umas pelas outras e levam essas pessoas a Cristo, mães intercessoras que oram não só pelos seus filhos, mas pela conversão do marido, do irmão, do pai, da mãe, dos amigos. Eu lembro o começo da caminhada da Ana e do José. Algum tempo depois que nós viemos do encontro com Deus, a mãe da Ana estava aqui e o José deu um testemunho que tinha uma Bíblia. Eu não sei se o José já tem essa Bíblia. E essa Bíblia tinha uma dedicatória da sogra dele, que orava por ele. É isso ou não é, José? Mãe espiritual. Você precisa ser alguém, não só mãe biológica, mas mãe espiritual. Gerar filhos espirituais. Levar pessoas a Cristo. Ver novos convertidos. Ganhar vidas para Jesus. Então esse texto diz que essa mulher pede socorro para Jesus. Eu já ouvi na minha caminhada inúmeras histórias de pessoas que foram salvas devido a mães que oraram por eles, né? E às vezes oraram por muitos anos. Eu me lembro, Soraya, da dona Zeni, uma irmã de intercessão, mulher de oração, guerreira. Uma pessoa já de uma certa idade, tinha um filho deficiente, alcoólatra. Um outro queria saber de Deus, foi preso contrabandeando droga na ponte da amizade de Paraguai, no Brasil, Polícia Federal. Essa mãe vendeu o carro para pagar advogado para tentar tirar o filho. Mas ela continuava. Não desistir. Então você pode chegar essa noite e falar assim: Senhor, me socorre, Senhor. O Senhor pode entrar com uma intervenção, com um milagre, Senhor, com um socorro, libertar os filhos dos maus caminhos, da droga, dessa bebida maldita que só destrói lares destruídos, famílias, casamentos. E você olha para trás e vê um rastro de destruição, porque está no meio da cultura. A cultura fala que é social, não é isso? É social. Mas o reino de Deus diz que há trevas e luz, e as trevas e luz não se combinam, não andam juntos. Então, uma boa mãe se preocupa com o bem-estar do seu filho. No versículo 22 diz que ela vai a Jesus e ela vai fazer o que puder para ajudar os seus filhos, e coloca a sua fé unicamente em Jesus, e ela vai persistir em obter ajuda para os seus filhos. A sua filha está aí do versículo 23 ao versículo 28. Então a mãe
de juízo. A boa mãe, ela tem o dever de levar seu filho a Cristo. Boas mães são comprometidas com Cristo. Boas mães edificam a sua casa em Cristo. E a boa mãe corrige e disciplina por amor, como o Pai também nos corrige. Provérbios 31:30, a Bíblia diz que a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então o que Deus preza é o coração temente a Deus, que verdadeiramente precisa ser sábio, que precisa edificar a sua caminhada, na rocha em Cristo Jesus, a sua casa, os seus filhos, o seu relacionamento conjugal, para acabar com o rastro de destruição. Voltando aqui no versículo 25, diz o texto: ela porém veio e adorou. Essa mulher se converteu dizendo: Senhor, me ajuda, me socorre. Então quero dizer para as mães que estão aqui nessa noite: mães, sejam dignas do chamado para qual você recebeu. Ser uma mãe cristã que leva os seus filhos a Cristo. Parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu casamento, os seus sonhos, os seus projetos de vida. A gente vê a criançadinha aí, quantos planos. E quando chegam mais à fase adulta, os planos não acabam, os planos continuam. Então, quantos aqui tem a mãe longe de casa, mora longe da sua mãe? Se você tem 2 filhos, um que mora perto e um que mora longe, com qual você se preocupa mais? Assim é Deus. Ele se preocupa mais com aqueles que estão longe, porque aqueles que estão longe podem estar sofrendo os danos desse mundo tenebroso, podem estar sofrendo os danos dos vícios, da incredulidade, da infidelidade, do desencorajamento que eu preguei aqui quarta-feira. Que você seja uma mulher temente a Deus, pois a palavra não é só para as mães, é para os homens. Homens que precisam aprender a ser bons pais, aprender a ser bons maridos, e fazer como essa mulher aqui. Senhor, me ajuda. Que a gente possa orar nessa noite pedindo a Deus que o Senhor nos ajude, como marido, como mães, como pais, como esposa, como filhos. Que a gente possa refletir, que a sua casa seja um pedacinho do céu, que a sua casa seja um lar de paz. E para isso nós precisamos pedir socorro, como essa mulher pediu ajuda a Jesus, aquele que tem poder para nos ajudar. Amém, amados? O maior presente de uma mãe é ver a conversão do seu filho. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em nome de Jesus.